Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho do dia a dia da nossa higienização. Eu acho que nada mais importante do que a gente manter uma rotina de higienização adequada e que muitos pacientes, embora seja óbvio pra gente, os pacientes não acham, né? Então eles têm uma certa dificuldade de manter a higienização adequada em casa. Muitas vezes a gente atende pacientes adultos que eu dou algumas instruções de higiene e ele fala: "Nossa, doutora, nunca ninguém me passou isso desse jeito que você tá me passando". Então eu acho muito bacana eu enfatizar, ensinar vocês no dia a dia com o intuito de que vocês mantenham a saúde bucal em dia também em casa. Além das consultas periódicas ao dentista, é muito importante manter uma higienização adequada em casa. Então, primeiro, eu gosto de começar falando pela importância do fio dental. O fio dental ele deve ser usado todos os dias, pelo menos uma vez à noite. Nós dentistas preconizamos o uso do fio 3 vezes por dia, ou seja, após as principais refeições. Mas a gente sabe no dia a dia como é, não é sempre que o paciente consegue ir em algum lugar para poder passar o fio dental adequadamente. Então a gente sempre fala, se for para escolher apenas uma vez, que seja à noite, que é o horário mais importante. Então vamos caprichar nessa higienização, principalmente à noite. Se você tiver que escolher alguma hora do dia, você preconiza a escovação da noite para passar o fio dental, combinado? O fio dental, ele vai remover algumas sujeirinhas do dente e a própria placa bacteriana, que é uma substância que a nossa própria boca produz. Então, apenas o fio dental vai conseguir remover toda essa placa e resto de alimentos, de repente muito pequenos, que ficam entre o vão dos dentes. A cerda da escova não entra no vão do dente. Se não for removida toda esse resto de alimento e placa bacteriana do vão do dente, você vai ter gengivite, além do mau hálito. Então é aquela coisa de quando a gente passa o fio dental, a gengiva sangra um monte. Aí o paciente fala: "Nossa, doutora, mas eu passo fio". Aí eu falo: "Então você tá passando fio ou da maneira errada ou vezes insuficiente por dia". Então, o fio dental, ele elimina toda essas substâncias que precisam ser removidas a fim de prevenir uma gengivite. A escovação deve vir logo após o uso do fio dental e deve ser feita sempre com uma escova macia, tá bom? Hoje em dia a gente não usa mais escovas duras para escovação dos dentes. A escova dura, ela danifica os tecidos dentais e gengivais. E ela deve ser sempre de cabeça pequena, porque as cabeças grandes, na hora que a gente vai fazer a escovação, ela não chega nos dentes do fundo. A nossa bochecha atrapalha, não tem espaço para colocar uma escova de cabeça grande nos dentes do fundo. Então se ligue nisso, uma escova sempre de cabeça pequena e cerdas macias. E no final da escovação, nós devemos sempre escovar a língua, não se esqueça da língua, tá bom? A língua faz parte da nossa boca, então a gente tem que fazer um bom bochecho, pegar a escova ou mesmo um limpador de língua e escovar, né? E limpar para remover todo aquele resto de alimentação que fica depositado sobre a língua, para que a gente não fique com mau hálito. Então, a higienização da língua é essencial. Pessoal, e para que não haja nenhuma dúvida no seu dia a dia em casa, eu vou fazer aqui uma demonstração no meu macromodelo para que você entenda perfeitamente o que eu tô falando. A importância do fio dental. Sempre que formos usar o fio dental, a maneira mais correta, você pega o pedaço do fio dental, enrola nos dedos do meio, né? Dessa maneira que eu estou fazendo, e com o polegar e o indicador, você pega nele para poder guiar os movimentos dentro da boca. Então, ó, dessa maneira você posiciona o fio nos dentes, entre os dentes, tá bom? Ó, entre os dentes, e faz um movimento circular do dente, porque o dente, ele não é reto, né? Ele é curvo. Então a gente tem que conseguir fazer essa circunferência do dente. Essa é a dica mais importante em relação ao fio dental. Muitas vezes eu falo pro paciente: você percebe às vezes quando sai de casa de manhã, aquela na correria, acaba não comendo nada durante o dia, e você percebe depois de algumas horas, quando você passa a língua, que o seu dente tá grosso, né? Ele tá áspero. Aquilo lá é a placa bacteriana. Então saiba você que para nós higienizarmos com fio dental e escova, a gente não precisa ter comido nada. A nossa própria boca produz isso, que é a placa bacteriana,
que é um biofilme dental, que ele se adere à superfície do dente. Outra coisa importante que deve ser dita é, quando o paciente possui sangramento gengival, que é uma das principais queixas dos pacientes no dia a dia em casa, eu sempre falo, você não está machucando a sua gengiva está sangrando porque ela está inflamada, né? O paciente às vezes fala, doutora, eu não passo fio dental porque quando eu passo ela sangra muito. Então é o contrário do que você imagina. Você não está passando fio dental e machucando a sua gengiva. Ela está sangrando porque ela está inflamada. E a única maneira de a gente conseguir desinflamar a gengiva é com o uso adequado do fio dental e da escovação. A escova, como eu já disse anteriormente, ela tem que ser de cabeça pequena e cerdas macias, certo? Então, na hora de a gente conseguir escovar, a gente vai fazer em toda essa superfície de um lado ao outro da boca, movimentos circulares, movimentos de bolinha, circular, embaixo e em cima. Ó, movimentos de bolinha e não movimentos de vai e vem como muita gente faz, ou não movimentos retos de cima para baixo nos dentes de cima e de baixo para cima nos dentes de baixo. Quando a gente abre a boca, aí sim o movimento é reto de vai e vem, ó. Tá vendo? Movimento reto de vai e vem e mesma coisa do arco superior, movimento reto de vai e vem na superfície onde a gente mastiga. E por fim, a parte de dentro dos dentes, ó, parte de dentro dos dentes, movimentos de varredura, como se você estivesse varrendo a superfície interna dos dentes. E para finalizar, o que deve ser dito novamente é a questão da língua. Então, na hora que você acaba de higienizar, você coloca a língua para fora, em frente ao espelho, e escova aquela língua. Não precisa ter força, é só realmente para a gente conseguir remover aqueles restos alimentares de cima da língua. Aí, para finalizar, eu sempre digo isso, o enxaguante bucal é o grande finale da nossa higienização, tá? Ele sozinho, ele não tem efeito. O que a gente deve fazer é, após o fio dental, após a escovação, usar o enxaguante bucal. Muitos pacientes acham que o enxaguante bucal ele faz milagre. O que importa na nossa boca é a remoção mecânica da placa bacteriana e dos restos alimentares. O enxaguante bucal ele entra como um detalhe final da nossa higienização, porque ele é um agente químico que ele vai deixar um hálito fresco, ele vai fortalecer os dentes contra a cárie, porque existe também nele o flúor, né, que fortalece os dentes contra a cárie, porém apenas ele, a escovação, é pouco, tá bom? E muito menos só ele, igual muitas vezes o paciente fala, nossa doutora, mas eu uso o enxaguante bucal 3 vezes por dia. O enxaguante bucal, ele não faz milagre, então a gente não pode substituir o hábito da higienização em casa, do fio dental e a escovação, pelo enxaguante, só porque é mais fácil e mais gostoso. Então, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e usem isso em casa, porque dessa maneira vocês vão aprender a ter uma higienização adequada e quando vierem ao dentista, a sua higienização vai estar boa, né? A gente vai fazer o que precisa ser feito, mas dessa maneira vocês vão manter tudo legal em casa, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição, espero que vocês tenham gostado e que seja muito útil pra vocês, tá bom? Tenham uma ótima semana, até a semana que vem e um beijo da dentista pra vocês.